satisfação que mais uma vez me encontro na presença de vocês para trazer um pouco daquela que Deus tem compartilhado no meu coração. Foi feito um convite para mim estar aqui de manhã pregando e ainda me deram o tema, que coisa difícil para mim. É falar sobre a família. E eu tive que encontrar alguma coisa na Bíblia sobre família. Não foi fácil, mas a obra não é minha, é do Senhor, então a gente acaba encontrando a palavra de Deus. E eu quero compartilhar sobre os personagens que estão na Bíblia. A gente pouco ouve sermões sobre a vida deles, sobre essa família. E essa família é Áquila e Priscila. A gente olhando assim, parece que não há muito o que falar sobre essa família. Mas é uma família abençoada. Eles foram abençoados naquele tempo, mas tem uma conectação muito grande para nós hoje, para a nossa reflexão. Então, convido os irmãos, eu vou ler 2 textos. Está baseado esse sermão. O primeiro está lá em Romanos 16, de 1 a 3. Ou melhor, vou começar em Atos primeiro. Atos 18, de 1 a 4. Paulo em Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora vamos lá para Romanos. Romanos 16. 3 versículos, de 3 a 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Esses são os 2 textos básicos para a nossa pregação aqui. E nessas passagens nós somos convidados a inspecionar essa família cristã. Até onde sabemos, essa família era composta apenas de marido e mulher. Seus nomes, Áquila e Priscila. Áquila, águia, Priscila, velhinha. E esse casal é mencionado em 4 livros da Bíblia, e todos eles por Paulo. Isso indica que eles eram especiais na vida de Paulo. Então vamos dar uma olhadinha na casa da fé dessa família cristã e ver os atributos que fizeram essa família se destacar naquele tempo. E se vamos ter tempo para olhar as passagens relativas, nós podemos ver e aprender como eles chegaram a servir a Cristo como família cristã. Eles eram uma família de distinção. Esses 3 primeiros versículos nos dão uma ideia sobre exatamente quem eram essas pessoas. Somos informados no verso 2 que Áquila era judeu, havia nascido em Ponto. Ponto é uma cidadezinha lá na Ásia Menor, mas ele era judeu. E Priscila, por outro lado, tem um nome latino, indicando que provavelmente ela era romana e possivelmente era uma gentia, né? Mas essa família passou por dificuldades. No versículo 2, nós vemos lá que o imperador romano Cláudio estava buscando restituir e recriar um novo interesse na religião romana. E como resultado,
ele odiava todas as outras religiões que não eram romanas. Porque o judeu, o cristianismo deve ter judiado muito dele naquela época, né? Ao ponto dele criar ódio pelos judeus. Então, o que ele fez? Ele fez um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Quer dizer, estavam todos expulsos do Império Romano. E esse decreto forçou Áquila e Priscila a procurar um novo lar, uma nova pátria para se morar. Então, eu creio que causou dificuldades a essa família. Você tem que mudar, ser expulso do seu país. Não era o país dele, mas eles moravam ali, né? Então, cria uma certa dificuldade. E dificuldades todas as famílias têm, e nós temos isso aí. Mas que toda família não pode ficar é sem Jesus Cristo. Veja, alguns de vocês estão aqui nesta manhã sozinhos, ou é a esposa, ou é o marido, ou é os filhos, ou é os pais sem os filhos. E você é a única voz a clamar por justiça, por conversão. E há momentos que você fica desanimado. E há momentos que você pensa até em desistir. Mas eu quero encorajá-lo um pouco nesta manhã, a você ser uma família cristã. Continue vivendo para Cristo, continue vindo à igreja, seja fiel a Deus, confie nele, que ele vai efetuar mudanças nos corações dos seus entes queridos. Porque nós não sabemos o que vai ser o amanhã. Aquela família também não sabia o que ia ser deles. Foram expulsos, para onde iriam? Parecia ser uma tragédia na vida deles. Mas essa tragédia foi usada grandemente por Deus. Quando aquele casal foi obrigado a deixar Roma, eles viajaram em direção leste, em direção a Corinto. Cidade de Corinto, a gente pensa que é uma cidade pequena. Eu fui dar uma pesquisada lá e encontrei lá um pouco sobre Corinto. É uma cidade que tem 250 mil habitantes, tinha naquela época. Eu trouxe algumas imagens, algumas informações. Pode passar, Ju. Aí é o templo do Apolo, né, que tinha na cidade, uma cidade grande. Possivelmente, no alto do monte, era o templo de Afrodite. Afrodite tinha cerca de 1000 sacerdotisas servindo o templo. E todas as tardes eles desciam da colina, vinham para a cidade para venderem seus corpos, né? Pode passar mais um pouco. Então, essa é a cidade antiga de Corinto. Você vê que algumas coisas estão cobertas, né? Só arqueologias estão descobrindo aí. Pode ir mais um pouco para frente. Aí vemos a mesma imagem do templo de Apolo e a colina onde possivelmente era o templo de Afrodite. Então, eles viajaram para Corinto. E lá encontraram um homem que tinha chegado, vindo de Atenas. Esse homem era Apolo. Talvez Áquila e Apolo se encontraram na sinagoga. Mas onde quer que eles se cruzassem seus caminhos, não foi coincidência. Aquilo foi providência de Deus. Quando Paulo descobriu que aquele casal era da mesma profissão deles, entrou em contato com eles e formou uma parceria com eles para morar juntamente com eles, porque eram da mesma profissão, fazedores de tendas. E Paulo permaneceu morando com aquela família durante 18 meses, trabalhando seu sustento e pregando na sinagoga. Porque enquanto eles trabalhavam, certamente Paulo contou a história de um judeu chamado Jesus para Priscila e Áquila. Ele compartilhou tudo que eles tinham recebido. E aquele casal foi convertido e veio a conhecer o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Então, veja, o que começou com uma tragédia na vida, transformou-se na maior bênção que eles nunca tinham experimentado. Essa é a providência de Deus.
Para o cristão não existe coincidência. O homem certo no lugar certo, hora certa. Não existe, é tudo providência de Deus. Que nós também nunca nos esqueçamos que lutamos nas batalhas da vida que Deus está trabalhando em nós, nos nossos familiares. Tudo isso ele trabalha de acordo com o seu beneplácito, da sua vontade. Parece ser ruim no início, mas vai ser uma grande bênção no final. Pense um pouquinho de como o Senhor mudou sua vida, você chegar a este local esta manhã, a estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque a providência de Deus é muito poderosa. É a graça dele se manifestando. Ele vai mover os céus e a terra, se necessário, para chegar até nós, para a sua glória. E o fim principal nosso é glorificar a Deus, né? Então procure seguir o que a palavra diz. Muitas vezes a gente é taxado de quadrado e não entender que tudo hoje é moderno, tudo é natural. Que a coisa não é bem assim. Porque a contestação da palavra hoje é muito grande também, né? Mas seja firme, seja fiel, persista. Porque quando uma família está servindo ao Senhor, nós não vamos desenvolver em nosso lar um fardo para as coisas de Deus. Assim como Deus trabalhou naquela família, Deus impressionou sua obra nos corações de Áquila e Priscila. E isso nós estamos vendo o que aconteceu naquela família. Ao ponto de que Paulo chama de seus ajudantes em Cristo Jesus. Lá no versículo 3. Paulo não está falando aqui em fazer tendas, no trabalhos manuais. Ele está falando sobre o trabalho do Senhor. Ele diz que eles são parceiros no negócio de servir a Deus. Tanto que quando Paulo tem que viajar para Éfeso, aquela família acompanha Paulo. E eles vão junto com Paulo para Éfeso. Para ser o quê? Para ser uma bênção naquele servo de Deus. Eu trouxe um pouquinho aí, ô Ju, passa para mim de Éfeso, para conhecimento. Éfeso já é uma cidadezinha um pouco maior que Corinto. Tinha 350 mil habitantes na época. Se ela muda lá. Aí é o teatro, pode mudar também. Aí são parte de Éfeso, uma cidade, as imagens não estão muito boas, mas dá para... Pode mudar, Ju. Aí é o teatro de Éfeso. Esse teatro tinha a capacidade, na época, para 24 mil pessoas sentados. Então, dá para ter uma ideia da grandeza que era. Então, quando se fala que a cidade tinha 350 mil habitantes, dá para ver que o teatro comportava todos esses habitantes lá, né? Pode mudar, Ju. E essa cidade de Éfeso tinha o templo de Diana. Esse templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era uma cidade grande, importante, porto, ali na Ásia. E Paulo, então, se dirige àquela cidade, juntamente com Priscila e Áquila. Essa convivência de Paulo com aquela família se deram muito bem. Porque Paulo era fervoroso homem de Deus. Paulo não negligenciava a palavra de Deus. Tanto que Paulo teve um desentendimento com Barnabé. Ele também teve que enfrentar Pedro face a face. Ele se recusou que João Marcos viajasse com ele. Paulo chamou a atenção de Evódio e Santique sobre seus desacordos. Ele ainda registra o fato de um homem chamado Demas, que o tinha abandonado. Nós não sabemos as razões por trás das situações muito bem, mas é seguro dizer que as relações de Paulo eram difíceis também, porque Paulo era fiel à palavra de Deus. Contudo, com aquela família, vivia em plena harmonia,
porque havia o amor entre eles. Eles tinham a mesma crença, pregavam a mesma palavra. Por isso, graças a Deus, com pessoas como Áquila e Priscila, que contribuem para a obra de Deus, né? Também é digno de notar que esse casal serviu fielmente o Senhor, onde quer que estivesse. Eles começaram lá em Coríntios, agora estavam em Efésios, sempre servindo ao Senhor, aonde quer que estivessem. Paulo teve que sair de Éfeso e seguir para a Síria, de volta para Jerusalém. E esse casal ficou ali ministrando a palavra ali em Éfeso. E ali encontraram um homem chamado Apolo, um grande orador, com grande habilidade e que conhecia muito bem as Escrituras do Antigo Testamento, é claro. Era capaz de chegar e abrir a Bíblia e falar eloquentemente. Aliás, a palavra eloquentemente é o único pregador da Bíblia que fala, é referente a Apolo, né? Ele foi ousado a entrar na sinagoga e pregar aos judeus. Mas ele era um homem de mensagem incompleta. Ele conhecia as Escrituras até João Batista. Pregava o Cristo que estava para vir ainda. Ele não sabia nada sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Nem sequer sabia do batismo do Espírito Santo. Então ele era um homem eloquente, conhecedor da palavra, mas era incompleto ainda. E mais uma vez a providência de Deus vai se manifestar a Apolo através de Áquila e Priscila. Quando Áquila e a Priscila ouviram aquele pregador falar, eles perceberam que faltava alguma coisa para ele ainda. Então o que fizeram? Convidaram a Apolo a jantar na sua casa e ali explicaram a palavra de Deus corretamente, o que estava acontecendo, o que havia ocorrido. E penso que Apolo recebeu a mensagem e foi convertido. E Apolo seguiu seu caminho e ele foi poderosamente usado pelo Senhor. Tanto quando Paulo volta a Éfeso, aí em Corinto, ele deixa a igreja de Corinto aos cuidados de Apolo. Mas enquanto trabalhava com Paulo, aquele casal foi capaz de ouvir e entender as mensagens que Paulo passou para eles. Assim como Apolo também ouviu as mensagens que Priscila e Áquila passou para eles. E Áquila e a Priscila aprenderam muito sobre as coisas profundas de Deus. Mas o mais importante disso, é que eles não guardaram essa palavra para si. Eles usaram tudo que tinham aprendido para discipular os outros gentios. E assim deve ser a nossa vida. Aquilo que nós recebemos não pode ficar guardado para nós. Não podemos levar isso conosco. A palavra de Deus foi feita para compartilhar. Porque Deus nos chamou para sermos rios de águas vivas, deixando a água do seu amor e do seu fluxo em nós, para quê? Para ajudar os outros nesse mundo. Aquele casal também não cresceram presunçosos, arrogantes na sua aprendizagem. Eles não olharam acima de seus narizes para com Apolo, quando viram Apolo pregar uma mensagem completa. Eles não riram dele, não ridicularizaram, não falaram mal dele. Em vez disso, eles abriram seus corações e compartilharam com eles aquilo que eles sabiam, em vez de rir da ignorância dele. Levaram na sua privacidade da sua casa, ensinou-lhes a verdade ao invés de machucar o jovem. E eles foram uma bênção para Apolo. É isso que nós precisamos fazer. Quando um pregador
que não é tão profundo como é o meu caso. Não se deve ridicularizá-lo. Não fale mal. Ore por ele, ame-o. Ajude a ele a ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor, a pregar a palavra do Senhor. Isso aqui eu pensei um pouco de manhã hoje, lendo o texto. É isso que nós temos que fazer com os nossos pastores. Eles são homens de Deus. Se eles estão errados, pode convidar a jantar na casa, que ele vai aceitar, tenho certeza. E converse, anima-os. Nós não podemos esperar que ele seja bênção só para nós. Nós temos que ser uma bênção na vida deles também, ajudando-os. Paulo, lá em Romanos 16,4, diz que aquele casal tinha colocado suas próprias cabeças para defendê-lo. Não nos é dito aqui o que fizeram, mas eles estavam dispostos a sacrificar as suas próprias vidas por aquele homem de Deus, para que ele pudesse terminar seu curso. E eles deviam amá-lo muito, devia ter um amor mútuo entre Paulo e Priscila e Áquila, um ou outro. Evidentemente, esse casal era uma testemunha ousada na causa de Cristo. Estavam dispostos a dar sua vida por aquilo em que eles acreditavam. Será que nós acreditamos tanto assim na palavra de Deus, de dar a vida por alguém? É uma coisa que nós temos que pensar e voltarmos também um pouco mais aquele lugar em que estamos dispostos a estabelecer o nosso pescoço por o Evangelho, se for necessário. Porque a gente acredita em Deus. Acredita até que ponto? Então a gente não admira que Deus usou aquela família poderosamente. Eles eram uma bênção. Em Romanos 16,5, ele fala lá que a igreja que está em sua casa. Essa pequena frase revela um par de bênçãos que foram apreciados por esta família. O que sabemos sobre esse casal? Que eles foram testemunhas fiéis do Evangelho. Eles pregaram o Evangelho, ganharam almas para o Senhor. Eles formaram a igreja. E eles abriu ainda a porta das suas casas para receber esse povo e formar uma igreja. Eles não tinham lugar para cultuar. Eles não tinham um templo como esse, não tinham ar-condicionado, não tinha luz de LED. Bancos acolchoados. Esses primeiros crentes, eles tinham o quê? Eles tinham o Filho de Deus, a Palavra de Deus, o Espírito de Deus e os filhos de Deus para se reunirem, como nós estamos aqui. Nós temos o Filho de Deus, temos a Palavra de Deus, o Espírito de Deus e os filhos de Deus, que somos todos nós. Era isso que eles tinham, eles não tinham outro lugar. Então, a igreja era na casa deles. E isso era tudo que eles precisavam, porque queriam adorar. Eles sabiam que o segredo que nós esquecemos, né? Adoração não é rituais, não é formalidade, não é edifícios de grandes multidões. Adoração é sobre o povo de Deus que se reúne para adorar a Deus, na comunhão do seu Filho, Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. E nós lembramos que a verdadeira adoração é sobre o amor a Cristo, de uma maneira íntima. Quer dizer, devemos adorar a Deus de corpo inteiro, não de formalidade, verbalmente. Nós não precisamos dessas armadilhas que temos hoje ao nosso redor. Não precisamos dessas coisas. E eu sou grato a Deus, porque tudo que preciso, tudo que nós precisamos está aqui para adorar a Deus. A palavra de Deus. Não importa se estamos nesse piso aqui, ou se estamos no piso de barro.
Não importa se estamos no banco acolchoado ou no banco de madeira. O que realmente importa é que Jesus seja o nosso foco, seja o nosso objetivo nas orações. Que Deus nos ajude a voltar para a simplicidade da verdade bíblica. Adoração simplista, mas na sinceridade. Irmãos, se tudo que você tem está nessa igreja, você tem pouco. Você não tem muito, não. O que você precisa é ter uma igreja na sua casa. A igreja tem que começar na nossa casa, como começou naquela vida daquela família. A nossa casa tem que ser um lugar de culto, como é aqui na nossa igreja. A nossa casa é um lugar de adoração pessoal. Se não é, deve ser. Que Deus nos ajude a viver esse estado de adoração para a sua glória no dia a dia de nossa vida, não somente na igreja. Eu acho que ficou bem claro, demonstrado aqui, que essa família era uma família especial e que foi grandemente usada pelo Senhor naqueles tempos. Eles eram tão influentes na vida de Paulo que quando Paulo estava preso e prestes a ser condenado à morte, ele fez aquela saudação àquela família, a Áquila e Priscila, lá em 2 Timóteo 4,19. Então, Áquila e Priscila são exemplos a ser seguidos pela igreja de Deus. Eles eram servos do Senhor que sabiam usar seu trabalho como instrumento de evangelização. Que o Senhor possa nos ajudar a cada um de nós a procurarmos ser tudo para ser sua glória. Que nossas vidas sejam como a vida desse casal. Crentes especiais. Vidas que Deus pode usar para a sua glória, para fazer diferença do seu reino. Que nós sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. Que não colocamos obstáculo para a ação de Deus na nossa vida. Que verdadeiramente o nosso lar seja uma igreja, um lugar de adoração, um lugar de culto. Para que possamos viver dia a dia na presença do Senhor. Não esperarmos uma semana para nos reunirmos novamente. E que você possa realmente dizer que seu lar é um lar cristão. Porque Priscila e Áquila eram um casal consagrado a Deus. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa ter encontrado guarida nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã de estarmos na tua casa. Obrigado pela tua palavra transmitida, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito complete no coração de cada um aquilo que eu deixei de transmitir, Senhor Deus. E que haja mais amor entre nós, ó Pai. Uns para com os outros, ó Pai. Que andamos no dia a dia na tua presença. Para que tudo seja feito para a tua honra e glória, em nome de Jesus.